Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Bate-papo Fala, Átila. Muito bem-vindos ao bate-papo de hoje, que está sendo ao vivo aqui no canal do Instagram e no YouTube também, Borba Cascais, Borba Cascais. E hoje é sobre vontades, as vontades que impulsionam nossas escolhas. A gente vai falar sobre boa vontade, má vontade, características positivas e negativas, força de vontade, boa vontade, características de cada uma, dicas, né, a importância delas nas nossas escolhas, né, aquele escalonamento ali de pensamento, vontade, desejo e obsessão. Tem todo o caminho, em qualquer momento a gente pode estar parando ali, né? Então vamos lá, vamos começar. É 30 minutinhos, né? Esse bate-papo e, bom, enfim, se souber de alguém que está precisando, né? E vale lembrar também que tem o meu livro, né? Existe uma saída, As Portas do Inferno. O segundo livro já está em produção aí, início desse ano, agora, fevereiro, provavelmente deve estar liberado já o impresso. O livro, primeiro livro, é em PDF, ok? Se tiver interesse ali, depois eu vou estar postando aí, ok? Para ver a capinha, para falar sobre o que é a história da minha vida. E tem muito a ver com todos esses temas que eu estou trazendo aqui, né? Então vamos lá. Vontades, a força que impulsiona nossas escolhas. Então, e ela impulsiona. Eu não estou entrando no mérito aqui se é uma escolha boa ou se é uma escolha ruim, se vai para o âmbito positivo ou negativo, ok? Então vamos lá, ela impulsiona nossas escolhas, tá certo? Elas são, elas são inerentes à nossa natureza, tá dentro da natureza humana, isso, né? E ela nos impulsiona a agir, a buscar objetivo, a alcançar sonhos, às vezes até pesadelos, né? Mas nem todas as vontades são iguais. Isso aqui é importante saber. Algumas elas vão nos levar para um caminho de crescimento, um caminho de realização, enquanto as outras podem nos impedir de progredir e nos levar para o medo, o desespero e a solidão. Ok? Não, então a diferença já está mais ou menos aqui, né? O que é boa vontade, né? E eu não estou entrando aqui que é boa vontade de força de vontade. Eu estou entrando numa boa vontade, numa vontade boa e numa vontade ruim, ok? Então vamos lá. Que você faz de má vontade, faz meio que obrigado. E a boa vontade que você faz ali, né? De uma maneira com gosto, prazerosa, né? Então a boa vontade é que ela nos leva ali, tem uma questão ética, né? Tem uma forma de agir ética, respeitosa, não só em benefício próprio, como em benefício dos outros, né? A vontade de fazer o bem, de contribuir, né? Para melhor, para a pessoa ficar melhor, para o mundo melhor. E a má vontade é aquela que nos leva normalmente a gente age de forma egoísta. Ela é prejudicial, ela é destrutiva. Né? A gente pode entrar aqui que tem uma vontade intrínseca nisso aqui de prejudicar, de dominar, de satisfazer os desejos imediatos e sem considerar as consequências que vão ter isso, né? Então a gente fala aqui, né, de algumas consequências positivas e negativas. Bom, consequências positivas e negativas, né? As consequências, as vontades positivas, elas têm consequência positiva, ótimo, né? E elas nos levam normalmente a um caminho de crescimento pessoal, de realização de objetivos, de contribuição para a sociedade, enquanto que essas vontades que são negativas, elas vão para o outro lado, são obviamente consequências negativas, que elas levam, que nem eu falei, um caminho de sofrimento, de conflito, de isolamento, né? Então, assim, o que está muito ligado é as escolhas com as vontades. Né? Então, está muito intrínseco uma na outra. Né? Então, isso é muito claro isso. Por quê? Porque eu escolho aquilo que eu tenho vontade.
quando eu tenho uma vontade positiva, eu tendo a fazer escolhas que vão me levar a um caminho de crescimento. Dá para entender aqui, não é aquela escolha imediatista, aquela vontade imediatista, né? Então, assim, quando essa vontade é positiva, né, a gente tende a fazer escolha que nos leva a um caminho de crescimento, de realização. Enquanto que essa vontade é negativa, uma vontade que não seja ali positiva, óbvio, né? A gente tende a fazer escolhas que nos levam a um caminho de conflitos. Ou seja, a vontade negativa, ela me faz ter uma escolha ruim. E a minha vontade positiva me faz ter uma escolha que provavelmente vai me levar a um crescimento. Tá, Alexandre, ok. Então, se eu tenho uma vontade negativa, pô, você não precisa realizar essa vontade. Aí a gente fala aqui da importância de renúncia. Né? Muitas vezes, para alcançar o que eu quero, o meu objetivo, né? Aquela meta, a realização dos sonhos, a grande maioria das vezes, tá? Nós vamos ter que fazer renúncias. E que renúncias são essas? Renúncias a vontades imediatas, que estão ligadas com prazeres momentâneos, uma satisfação imediata. E, normalmente, isso se torna um hábito, é um hábito prejudicial. Né? Essas renúncias, elas são muito difíceis de realizar, porque estão ligadas às nossas crenças. Né? Agora, elas são necessárias para a gente mudar a história do nosso dia, daquele momento e da nossa vida. Elas são necessárias para o crescimento e para o desenvolvimento. Vou dar um exemplo aqui dos 12 passos de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos, comedores compulsivos anônimos, qualquer um deles. É o terceiro passo. Né? O que o terceiro passo diz? Alexandre, o que você está falando? Porque eu sou adicto em recuperação, limpo de álcool, drogas, né, há mais de 33 anos, sou terapeuta, conselheiro, né, trabalho com isso, faço atendimentos online, presencial. Eu não divulgo muito isso, mas agora eu estou começando a divulgar. Então, assim, o terceiro passo é um exemplo de como as renúncias podem ajudar a superar o alcoolismo e a dependência química. Né? No terceiro passo, né, que eu decidi, né, entregar a minha vida e minha vontade aos cuidados de um poder superior. Né? Aí, no meu caso, um Deus amoroso que cuida de mim, através de nosso Senhor Jesus Cristo, no meu caso. Mas o terceiro passo não fala de Deus, fala do poder superior, seja qual for o seu, ok? Então, assim, eu decidi entregar a minha vida e minha vontade aos cuidados da mão desse superior, desse poder superior. Né? Então, assim, eu decidi. É uma decisão minha, é uma escolha minha, é um comprometimento meu, ok? Então, assim, é uma decisão, eu fiz essa escolha é uma escolha positiva. Agora, é fácil renunciar à minha vontade, que a minha vontade é voltar a usar. A minha vontade é voltar a trair, a mentir, a roubar, né? A prejudicar os outros. Então, assim, isso pode servir para qualquer coisa, tá? A minha vontade é essa, que está ligada com os meus hábitos e com a minha compulsão. Então, aqui, nesse terceiro passo, exemplo, quando um alcoólico, um adicto, um comedor compulsivo, um jogador compulsivo, uma pessoa dependente de amor e sexo, quando ela começa a conseguir a fazer essa renúncia, a ter escolhas que vão de encontro àquela vontade inicial, né? A palavra fala, né? No meu caso, né, que eu sigo a palavra, né, a Bíblia Sagrada, ela fala, né? Poxa, por que, né, que eu faço aquilo que eu não quero e não faço aquilo que quero? É mais ou menos isso, né? Então tem uma escalazinha que é vontade, né, pensamento, vontade, desejo, obsessão, que até chegar e realizar eu posso encerrar pedindo ajuda. Né? Então, assim, uma frase de efeito que eu poderia falar para vocês é o quê? Né? Vamos falar a frase de inspiração.
As vontades são como sementes, ok? Aquela sementinha que você planta, tá certo? E para, né, colher bons frutos, a gente tem que plantar boas sementes, ok? Então, assim, as vontades são como sementes. Plante boas sementes que você vai colher bons frutos, correto? As nossas vontades, a gente tem que ter consciência que elas são uma força muito forte. E elas podem nos levar mesmo a um caminho de crescimento vertiginoso, realização, né? Ou então um caminho de sofrimento e de conflito, de medo, de desespero, de solidão, com certeza. Né? E a importância, no caso de quem está limpo ou quem está usando drogas, a importância de se estar em sã consciência, vamos falar assim, às vezes é de fora, a pessoa olha e vai dar conselho porque ela está de fora, ela não está ligada. Então, de fora para ter uma escolha consciente e não aquela escolha imediatista. Né? Então, as renúncias são uma parte importante desse processo. Né? Elas vão nos ajudar a superar o obstáculo e alcançar o objetivo. A partir do momento que eu faço renúncia a essa minha vontade imediatista. Né? A vontade e desejo, eles estão interligados ali, mas não são a mesma coisa. Tá? E a gente tem que entender essa diferença, né, do desejo para a verdade. Enquanto o desejo ele tem uma natureza ali de impulso primário, sabe, ligado normalmente ali à necessidade básica, fome, sede, sexo, e prazer ali, conforto, sabe? Eles são mais automáticos e são instintivos. Enquanto que a vontade é um processo mais racional, deliberado. Né? Tem uma capacidade de escolher, planejar, agir, né, em direção a alguma coisa. Mesmo que isso vai demandar aí esforço, luta, briga, né, um adiamento. A gente vai estar jogando para frente a gratificação. Então, essa é a vontade. Né? Enquanto que o desejo, o foco ali é no presente, na gratificação imediata, a natureza não. Ela está no presente o foco dela, mas também pode estar lá no futuro. A gente pode considerar ali as consequências lá a longo prazo. Né? Um exemplo de desejo. Ai, estou com desejo de comer um doce após o almoço. Ou então sentir um desejo de comprar um objeto impulsivamente. Enquanto que na vontade, né, eu estou com vontade de emagrecer, o que vai implicar em quê? Em controlar o desejo para doces e praticar exercícios. Então, a vontade de concluir um curso, o que exige disciplina e estudo constante. Então, assim, o meu desejo é mais imediatista. Ele está ali em suprir aquela necessidade. A vontade não. Ela é mais ampla e ela pode estar ali na frente, mas com resultado positivo a longo prazo, se nós quisermos. Né? O que pode motivar a vontade? Um desejo de satisfazer. Né? O desejo de ter uma casa própria pode gerar a vontade de trabalhar mais e economizar. Conseguiu entender a diferença? Né? Agora, a vontade pode controlar o desejo. Né? A vontade me permite adiar ou suprimir até alguma coisa, um desejo que eu considero prejudicial. E que vai, né, vai me afastar, te afastar, nos afastar ali dos objetivos que a gente quer ou ajudá-los. Né? A vontade de ter uma vida saudável vai me ajudar a controlar o desejo por alimentos não saudáveis. Isso não quer dizer que eu vou conseguir. Né? Então, assim, o conflito entre os dois vai ter. Não tem jeito. Né? Esse conflito entre a vontade e o desejo. Normalmente, a gente experimenta conflitos internos entre o que a gente deseja no momento e o que nós realmente queremos a longo prazo. E é justamente aí, nesse ponto, que a gente começa a ver a questão da força de vontade e da boa vontade. Porque muitas vezes, no começo de uma mudança, a gente vai usar a força de vontade, sim. A gente só não pode esquecer que tudo que nós usamos força simplesmente cansa.
Então a gente usa a força e vira uma chave para a boa vontade quando a gente começa a enxergar resultados. Por isso é que tem que ter a resiliência, permanecer ali focado, né? A gente tem que alimentar os desejos que estão ali alinhados com os valores e os objetivos que a gente tem. Se o desejo que eu tenho contribui para o meu bem-estar físico, mental, emocional e está alinhado com meus valores de vida e os meus objetivos, pô, é legal. Vou alimentar esse desejo. Pai, eu tenho desejo de aprender algo novo, de passar tempo com entes queridos, de praticar o hobby. Isso sim, são alimentar desejos alinhados com os objetivos. Claro que a gente tem que ter moderação, consciência, tudo exacerbadamente é ruim, né? Então a gente tem aí, mesmo os desejos que são, como é que eu posso dizer, satisfatórios, né? Que são ali legítimos, vamos dizer assim, né? Eles têm que ser satisfeitos com moderação, porque os excessos geram consequências negativas, né? E como é que eu suprimo esses desejos? Né? Quando que eu vou suprir? Os desejos que causam danos físicos ou mentais, consumo excessivo de álcool, drogas, alimentos não saudáveis. Né? Isso tem que tirar. Né? Quais os desejos que atrapalham os objetivos? Os desejos que te desviam do caminho que você tem para chegar no seu objetivo a longo prazo. Eles devem ser controlados. O desejo de procrastinar ao invés de estudar para uma prova nova. Não, eu vou gravar o vídeo mais tarde, vou gravar à noite, vou gravar amanhã, não vou gravar hoje. Vou estudar para essa prova só amanhã, vou ler só amanhã, eu quero, mas vou. Né? Então, assim, esses desejos podem gerar procrastinação, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E principalmente com aqueles que violam os nossos valores, que são que vão contra os princípios éticos, morais, esses sim devem ser suprimidos mesmo, devem ser renunciados. E lembre-se, essa renúncia simplesmente gera um prazer muito maior do que aquilo que você vai imaginar do prazer que você realizou para alimentar, para realizar aquele prazer momentâneo. Né? Então, assim, como é que eu faço, Alexandre, para alimentar ou suprimir esses desejos? Autoconhecimento. Primeiro, a gente tem que conhecer, se conhecer. Então, vamos lá de novo aqui. Roda da vida, mentoria, né? Como ser um especialista em si mesmo, que é para se conhecer. Tá? Isso eu também tenho esse atendimento, faço também, ok? Mas vamos lá, aqui você já pode ter uma ideia de tudo e pode começar a melhorar a sua vida aí nisso tudo aqui, né? Então, autoconhecimento, identificar, se conhecer, as suas reais motivações, os seus reais desejos, por que daquilo, para que aquilo. Esse é o primeiro passo, né? Aí reconhecer o impacto desses desejos na minha vida hoje e a longo prazo, no curto e longo prazo. Planejar, eu tenho que estabelecer meta, estratégia para chegar lá no meu objetivo. Eu tenho até que saber se realmente eu quero, né? Força de vontade. A gente inicia com isso. A capacidade de resistir aos impulsos negativos. Para a gente poder se manter firme nos objetivos. Aí, o que a gente pode usar para isso? É a boa vontade. Como é que eu uso a boa vontade? Buscando ajuda. Isso é boa vontade. Buscar ajuda, não fazer por si só. Então, como? Terapia, estou aqui falando para você que eu faço a mentoria, né? Nós temos aí o Mindfulness, que é para usar através de exercícios de meditação, de autocontrole, mas principalmente se conhecer, e não é só falando, é escrevendo, exercitando, exercícios de respiração, né? Exercícios mentais de escrita ou de gravação, tudo isso, né? Então, a gente vai começar a substituir, né, esses desejos negativos por atividades positivas, porque o desejo negativo não vai embora. Então, quando vier um desejo negativo, a gente vai descobrir quais atividades positivas que vão me gerar um reforço
prazeroso. Então, assim, pô, eu tenho um desejo negativo, mas está aqui, ó, vou fazer isso. E pronto, supre aquilo. De uma maneira muito, que eu estava falando, muito mais prazerosa, muito mais agradável, e você vai se sentir muito mais poderoso, se eu posso falar assim. Capaz. Você vai começar a falar, caramba, eu posso, eu consigo. Né? Então, ao invés de comer um doce, comer uma fruta, praticar um exercício, beber água, né? Isso são questões, né, que são exercícios positivos. Busca por apoio, ajuda. Você está aqui agora, está ouvindo tudo isso. Né? Então, a chave é encontrar o equilíbrio entre satisfazer os desejos que contribuem para o nosso bem-estar e aqueles que são prejudiciais e afastam a gente dos nossos objetivos. É desenvolver essa força de vontade, esse autoconhecimento, para a gente poder surfar, navegar aí nesse processo todo com sucesso, conseguindo chegar lá. Né? Então, assim, essa escala que eu falei para vocês, né? Vou tomar um golinho aqui. Pessoal, não sei se eu vou conseguir encerrar em 30 minutos, já tem 21 aqui, senão eu vou continuar no outro vídeo, que esse tema é muito importante, tá? A diferença agora entre pensamento, vontade, desejo e obsessão, ok? Então a gente vai estabelecer uma linha aqui para isso, ok? A distinção entre pensamento, vontade, desejo e obsessão é a intensidade e aquilo que eu alimento, o controle e impacto que exercem sobre a gente. Não existe certinho isso, tá? Mas a gente pode entender isso da seguinte forma, ok? Até ter a patologia ali, questão da obsessão. O pensamento é básico, é um fluxo contínuo de ideias, memórias, imagens, reflexão, tudo que acontece na nossa vida. Então, assim, nós vamos pensar, tá? Eles são transitórios, vêm e vão, e eles normalmente estão sob o controle do nosso consciente, mas a gente nem sabe disso, você não sabe, que é o que você convive que vai gerar aqueles pensamentos, ok? Eles são neutros, carregados de emoção, né? Eles estão no consciente, às vezes eles podem ainda vir lá do fundo, né, do subconsciente, mas o subconsciente traz à tona, sem a gente nem querer, porque teve algum gatilho ali visual, de olfato, alguma coisa. E eles podem ser voluntários ou involuntários. Exemplo lá, pensar no que eu vou comer no almoço, lembrar de um compromisso, imaginar, fazer um filme de alguma coisa que vai acontecer. Isso é uma vontade. Um desejo já é um anseio por algo. Já é uma vontade mais forte de experimentar alguma coisa. E normalmente está tá ligada a prazer e alimentação. Ok? Desculpa, prazer e satisfação. Né? Ele é o quê? Um pensamento mais intenso. Mas ainda, normalmente, está sob controle do consciente. Ele pode gerar aqui já uma motivação para agir, mas ainda não domina totalmente a mente da gente. Ok? Eu tenho um desejo de um celular novo que lançou. Eu quero viajar para não sei aonde. Quero alcançar um objetivo profissional. Ele normalmente ele está aqui, carrega uma carga emocional e motivacional grande. Ok? Então a vontade já é uma capacidade de escolher, decidir e agir em direção ao objetivo. Mesmo diante de obstáculos, mesmo de coisas negativas que podem acontecer, e começa a ter desejo conflitante ali. Tem esforço, disciplina, adiamento da gratificação, tudo positivo e negativo. Tem deliberação, planejamento, ação direcionada e é do livre-arbítrio. Eu faço. Ter a vontade de parar de fumar, decidir estudar para um concurso, seguir uma dieta saudável, não vou usar mais droga, não vou mais beber, quero mudar de vida. Depois disso, a gente tem a obsessão. A obsessação são pensamentos e impulsos, né, ou imagens recorrentes e persistentes que invadem a nossa mente contra a minha vontade. Aí começa a causar já ansiedade, angústia, sofrimento,
né? É incontrolável, repetitiva, indesejada, gera uma grande carga emocional, sofrimento emocional e começa a mudar a vida da gente, leva a comportamento compulsivo para ter que fazer e buscar outra coisa para compensar aquilo ali, né? Medo excessivo de causar dano a alguém, começa, sabe, a ver aquilo, lavar 50 vezes a mão, eu tenho que. Ele olhou ali, vai ter que ir atrás, daqui a pouco ele está seguindo, né? Aqui a gente já começa a ter o toque, transtorno obsessivo compulsivo, se for nessa questão, senão pode ser obsessivo e beirar a psicopatia ali, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, assim, o pensamento ele é geralmente consciente, ele o desejo, tá? A vontade já é consciente e deliberada, a obsessão é incontrolável. A intensidade do pensamento é baixa, baixa ali mais ou menos, o desejo já é mais ou menos alta, a vontade já é alta e a obsessão é extremamente alta, né? Então, assim, exemplos ali, né? O pensamento, pô, preciso do mercado. Desejo, quero um sorvete. Vontade, pô, eu vou malhar hoje. Uma obsessão, eu preciso lavar minha mão toda hora. Então, assim, falando de espectro, né? O espectro aqui do pensamento é normal, do desejo é normal, da vontade é normal e da obsessão já é patológico, né? A gente pode voltar a falar aqui, né? Quando esses pensamentos, desejos e vontades começam a interferir na nossa vida diária, trazendo prejuízo em qualquer área, sofrimento, seja trabalho, estudo, relacionamento, tem que começar a pensar em buscar ajuda, ok? A gente tem que começar a entender a diferença, mas até chegar na obsessão a gente consegue parar. Pensamento, desejo, vontade, até ali, né, até botar a mão no fogo, a gente consegue parar, né? A diferença aqui, então vamos lá, né? A diferença aqui é entre boa vontade e força de vontade. Boa vontade, parece tudo a mesma coisa, mas não é, né? A boa vontade, ela está ligada à intenção, à disposição para o bem, enquanto a força de vontade está ligada ali, sabe, na capacidade de agir, de persistir, né? Ambas vão estar fazendo a gente, ambas estão ligadas na direção de onde a gente quer ir, superando obstáculo, tudo isso, né? Todas elas, né? Sejam internos ou externos. A natureza da boa vontade é o quê? É uma disposição interna, uma atitude mental positiva e, o termo que eu posso usar, benevolente em relação aos outros e ao mundo. É sincero de ajudar, de fazer o bem, gentil, compassivo, né? Ela tem intenção, disposição, atitude, generosidade, compaixão, tolerância, empatia, ela vem nisso tudo, né? A boa vontade consigo mesmo e com os outros. A força de vontade é a natureza de controlar impulso, superar obstáculo, persistir, mesmo diante de tudo, tentação, cansaço. A gente gasta muita energia mental mesmo para agir, para manter o foco, mesmo que a gente não tenha uma vontade, uma motivação ali imediata. Então é ação, persistência, autocontrole, sabe? Capacidade de seguir um plano, mesmo debaixo de chuva, vamos falar assim, superar obstáculo, firmeza, perseverança. A gente só não pode esquecer o seguinte, que toda força cansa. Então a gente vai usar a força, mas tem que virar para a boa vontade, ok? A boa vontade, né, ela fornece a direção e um propósito para a força de vontade. Então, né, tem até um textozinho, né, que é assim, uma analogia, né? Eu até escrevi aqui e vou ler para vocês. A boa vontade é como um mapa que indica o destino, fazer o bem, ok? A força de vontade é como o meio de transporte que vai nos levar até lá. Se eu não tiver um mapa, eu posso usar o veículo que for, mas sem direção eu vou ficar rodando. Agora, sem o veículo, o mapa para mim se tornou inútil, né? Então, assim, temos que cultivar tanto a boa vontade quanto a força de vontade. É fundamental para uma vida plena e significativa. A vontade nos guia na direção certa, enquanto a força de vontade nos capacita a percorrer o caminho. Fechamos aqui. Bora lá viver? A vida não espera. Faça parte da sua própria história. Só depende de você.
Até o próximo bate-papo, pessoal. Muito bom. Lembra lá, canal do YouTube, @Borba Cascais.